pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim gravar esse vídeo pra colocar vocês a parte de tudo que tá acontecendo comigo. Não de tudo, porque senão a gente ia ficar bilhões de anos nesse vídeo, mas de algumas coisas que estão acontecendo e vão acontecer, que vão fazer parte, assim, da minha jornada inteira. E eu queria colocar vocês por dentro disso. E vocês têm me pedido muito pra eu contar minhas experiências com Deus. Então eu vim gravar esse vídeo justamente pra contar como que tá sendo alguma dessas experiências, contar como que foi tudo e porque eu tomei as decisões que eu tomei. Então, em ordem cronológica das coisas, a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que eu saí do meu emprego. Bom, vocês acompanharam naquele vídeo eu contando como foi minha primeira entrevista de emprego da vida. E, foi minha primeira entrevista de emprego e eu passei e eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhei de dezembro e em abril eu pedi demissão. Foi uma experiência muito incrível, eu aprendi muito e foi meu primeiro emprego, então a gente aprende muito, sabe? Sair de casa super cedo e voltar mais de meia-noite por conta da faculdade, trabalhar e estudar é doideira. Eu aprendi muito, daria pra fazer uma lista gigante de coisas que eu aprendi com esse emprego e trabalhando. E eu acho fundamental trabalhar, então se você está de boa aí na sua casa, não fique parado, procure um emprego, nem que seja no mercadinho, mas se movimenta. É super importante a gente ter uma perspectiva de vida e ter também uma renda pra gente construir nossos sonhos. Mas voltando, sim, eu pedi demissão. E como é que foi? Aí que entra Deus, né, na coisa. Ai, Jesus. Foi assim, eu estava trabalhando e tava tudo bem. Lógico que eu tava super cansada, porque trabalhar e estudar é absurdo, é muito cansativo e às vezes chega a ser muito estressante, mas eu estava ok, tava tendo meu salário todo mês e tudo mais. E aí, numa sexta-feira, que eu acordei pra ir trabalhar, eu mal tinha levantado, eu não tinha feito nada, eu só, despertei. Juro que eu acho que eu nem abri os olhos, mas eu despertei. E aí o Espírito Santo falou: Natasha, começa a valorizar o YouTube, porque é dele que eu vou gerar os recursos necessários pra você viver e você se manter. Investe nisso e sai do emprego. Daí eu fiquei, tudo bom, Deus, não vou fazer isso. Não, isso é coisa da minha cabeça, não. E fiquei, não é possível. Só que foi a primeira coisa, assim, a Natasha não estava nem acordada direito e não era possível isso ser da minha cabeça. E foi muito claro e foi muito real que era o Espírito Santo, era a voz de Deus ali. Só que ao mesmo tempo que eu sabia que era Deus, eu não vou pedir demissão porque, e o meu dinheiro, eu tô ajudando minha família aqui em casa com esse dinheiro, eu saio com os meus amigos, então minha família já não dá mais dinheiro pra ficar, sabe, saindo. Eu não preciso ficar pedindo dinheiro pras pessoas e eu posso me manter com o salário que eu tenho. Então foi um choque de realidade. Eu falei, não vou pedir demissão, né? Só que assim, quando Deus fala, isso te incomoda, porque vai fazer com que você saia da sua zona de conforto. Então eu fiquei com aquilo martelando a sexta-feira inteira no trabalho e chegou uma hora no trabalho assim que eu fiquei, cara, realmente eu não pertenço a esse lugar e eu sei que o que Deus tem pra mim tá muito além. E aí eu lembro que sexta-feira eu nem consegui trabalhar direito, porque eu só conseguia pensar nisso. E eu fiquei, meu Deus do céu. E aí eu compartilhei com as minhas amigas, eu falei assim, gente, aconteceu isso. E aí elas super me apoiaram, falaram assim, se foi Deus realmente que falou, então não tem escapatória, você vai fazer isso e ponto. E aí então eu cheguei sexta-feira de casa e eu passei sexta, sábado e domingo orando muito sobre isso. Só que era óbvio a decisão que eu tinha que tomar, eu tinha que sair do emprego. Só que foi muito difícil, né? E aí eu falei assim, Deus me deu muitas provas de que eu realmente tinha que sair do emprego e me dedicar também pro YouTube. E eu fiquei, eu não vou fazer isso, e até que ele me convenceu diante de tantas provas e tantas coisas, sendo que uma das coisas mais importantes que ele me falou foi: eu não quero mais que você fique me entregando seus
70%, mas eu quero agora o seu tudo, o seu 100%. Ah, e uma coisa muito importante que estava acontecendo. Fazia já umas 3 semanas, quase um mês, que Deus ele tava me falando muito assim: eu não quero sacrifícios que não te custem nada. Tipo, direto, todo dia, eu não quero sacrifícios que não te custem nada. Eu fiquei, por que você tá me falando isso? Porque, tipo, o que você quer dizer com isso? E aí, quando eu escutei que eu tinha que sair do emprego e eu passei o final de semana orando, ele me falou: eu não quero sacrifícios que não te custem nada. E aí eu entendi, eu falei: agora faz sentido, porque você tava me falando isso tantas vezes e hoje eu tô entendendo. Então, diante de tantas provas e tantas respostas que ele me deu, eu falei, tá bom. Então, eu comecei a negociar com Deus. Falei, então tá bom, eu sei que eu tenho que sair, mas não tenho certeza, então vou fazer uma semana de jejum. Beleza, eu falei, vou fazer o jejum, vou começar segunda, e aí domingo eu termino, e aí na outra semana eu tomo a decisão. Aí chegou segunda-feira que eu fui trabalhar, então passei o final de semana inteiro orando. Segunda-feira eu fui trabalhar e aí eu já me senti um peixe fora da água naquele lugar, no meu emprego. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso pedir demissão, meu Deus, preciso pedir demissão. Eu falei, não, mas eu tenho jejum pra fazer, eu nem tenho certeza. E aí o Espírito Santo me respondeu, você já sabe minha resposta. Por que você quer fazer esse jejum, sendo que você já tem a decisão, você já sabe o que você tem que decidir, por que você tá querendo prolongar essa decisão? E eu falei, é verdade. A resposta eu já tenho, porque eu vou precisar fazer um jejum, sendo que eu já sei a resposta. Então, sexta-feira ele pediu que eu saísse do emprego e segunda-feira eu pedi demissão. Foi super difícil pedir demissão, não foi nada fácil, mas a minha chefe, ela era incrível, ela é incrível e ela me entendeu. Ela me falou palavras lindas, me abençoando, então eu saí de lá extremamente bem. Aí eu trabalhei por mais quase 2 semanas e depois saí definitivamente. E agora entra a consequência disso, que é a minha viagem pro sertão. Mas na verdade, entre sair do emprego e a viagem do sertão tem uma outra coisinha, que é o 21 Project, que é um projeto que eu vou estar indo como staff. E é um projeto do Dunamis, onde por 21 dias os alunos serão treinados e equipados para desenvolver esse lado realmente missionário e de atuação nas 7 esferas da sociedade com o reino de Deus. É uma escola de missão, uma escola de treinamento. Então, durante 21 dias, esses alunos terão várias aulas e ministrações. Então, voltando, eu saí do emprego, eu falei, tá, agora eu tenho YouTube, então comecei a gravar vários vídeos, comecei a postar, por isso que agora a demanda tá sendo um pouquinho mais alta, eu tô conseguindo postar um pouco mais. Mas aí chegou uma hora que eu falei, Jesus, eu quero fazer alguma coisa. Começou a vir em mim um desejo, tipo, eu preciso viajar, eu preciso fazer minhas missões. Tipo, essa é a hora e esse é o ano. E aí eu falei eu sabia que os meus amigos tinham ido pra África, por exemplo, a Lívia. E aí eu falei assim, Li, eu acho que eu vou pra África. Ela falou, tá, vamos, mas ora e vê, porque eu tenho um chamado específico, um dia eu conto pra vocês tudo. Ela falou assim, não, eu acho que você tem que focar no seu chamado também. Eu falei, é verdade, né? E aí eu orei e eu não tava sentindo muito que era a África. Não pra agora, mas eu vou ainda, em nome de Jesus. Aí eu fui orar e eu falei, caraca, tipo, e agora? E aí, no mesmo dia, tipo, Deus é muito rápido. No mesmo dia, eu recebi uma mensagem falando assim, Ná, vem aqui na igreja que a gente vai ter uma reunião do 21 e eu quero que você esteja aqui. E essa reunião foi com o Andy Bird e ele é sensacional. E foi muito louca e eu fiquei, caraca, beleza, então tô aqui na reunião de staff do 21, então você quer que eu esteja lá no 21, Jesus? Então, amém, eu vou. Aí eu pensei, cara, e o dinheiro? Tipo, eu acabei de pedir demissão e o dinheiro, o que eu vou fazer? E aí, por eu ter saído do emprego e trabalhado mais um pouco, eu tinha o dinheiro que eu tinha trabalhado mais essas 2 semanas, então eu ia receber não o salário inteiro, mas essa parte apenas, e o dinheiro da rescisão. E cara, era exatamente a quantia pra eu ir pro 21. Tipo, meu Deus.
E eu falei, ok, Jesus, eu entendi, então eu tenho que estar no 21. E aí, tava tudo perfeito, tenho já o dinheiro do 21 e passaram esses dias. E aí, semana passada, eu recebo uma mensagem tipo, e aí galera, vocês já sabem pra onde vocês vão? E eu fiquei, caraca, ok, eu tinha esquecido desse pequeno detalhe que é, os alunos eles vão ficar 21 dias tendo essas aulas, treinamento, e depois desses 21 dias eles vão ser enviados para vários lugares, incluindo vários países da América Latina, e lá eles vão ministrar e eles vão aplicar, é tipo a prática, entendeu? Os 21 dias serão o teórico e depois mais 10 dias de prática por toda a América Latina. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu esqueci desse detalhe, eu não tenho um centavo pra ir pra essa viagem. E aí eu recebi a lista dos locais que a gente vai. E eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro. Daí eu fui orar e eu senti que eu tinha que ir pro sertão. É o sertão de Pernambuco. E aí eu falei, tá bom, Deus, mas mesmo assim eu não tenho dinheiro. E Deus, maravilhoso, ele me deu uma estratégia que é a vaquinha. E eu conheço várias pessoas que não têm um centavo para fazer as suas missões. E elas conseguem dinheiro com a ajuda de amigos, com a ajuda de ofertas e doações. E eu falei, chegou a minha vez, porque eu já ajudei tantas pessoas e já doei muita grana pra ajudar, porque eu acredito muito em missão, eu acredito muito no poder da doação, de ofertar na vida das pessoas. Eu falei, agora sou eu que tô precisando. Então eu vou criar a vaquinha, eu ainda não criei, porque eu quero calcular o valor exato, mas vai sair mais ou menos R$2.000. Tudo isso de hospedagem, alimentação, transporte, passagem aérea pro sertão. E eu vou, e eu já recebi várias confirmações de que realmente lá é o lugar que eu tenho que ir. Então, só pra deixar vocês por dentro do que a gente vai fazer no sertão, nós vamos atuar em parceria com algumas ONGs. Nós vamos fazer uma intervenção no maior evento do sertão nordestino, que é a Missa do Vaqueiro. Nós vamos ministrar em algumas igrejas locais. Nós vamos fazer caça ao tesouro e evangelismo na rua, ministrar em uma escola para líderes de igreja. E nós vamos estar do dia 20 ao dia 31 de julho fazendo essa viagem para o sertão. E o 21 Project eu vou estar do dia 29 de junho até o dia 19 de julho. Então, praticamente julho eu não vou estar em casa, mas fiquem tranquilos porque eu já tô organizando os vídeos pra eu estar liberando no mês de julho. Então, é isso, esse é o ano e eu vejo que Deus tá cumprindo coisas que Ele me falou há muito tempo atrás sobre viagens missionárias. E eu lembro que na época que eu recebi isso, eu não sabia o que eram viagens missionárias. E hoje eu entendo e eu sei que esse é o ano que eu vou dar início a isso. Então eu vou criar esse vaquinha e eu vou estar divulgando em todas as redes sociais. Se você não me segue, comece a me seguir nas redes sociais, porque eu vou estar falando muito e você que tá vendo o vídeo vai ser muito importante. E eu vou depois gravar um vídeo explicando um pouco mais quando tiver tudo certinho, mas eu vou precisar muito da sua ajuda, nem que seja com R$10, R$5. Então o que eu queria passar com isso é, às vezes Deus vai te pedir coisas que você vai querer lutar contra, mas quando você tomar o passo e disser sim pra isso, você vai viver experiências incríveis e muito profundas com Deus. E acredite que Ele sempre tem o melhor pra você. Eu sei que ao nosso ver a gente vai ficar com medo, porque muitas vezes, humanamente falando, não é possível a gente viver o que Ele tem pra gente, mas não vai ser por falta de recursos que a gente vai deixar de viver essas coisas, mas é realmente fé. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, então, e entendido e compreendido. Tá vendo porque eu saí do emprego pra estar vivendo tudo isso? Porque se eu não tivesse dito sim pra minha demissão, eu não ia ter tempo, eu não ia ter férias pra fazer essas viagens. E é isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!